Tráfico, homicídio, roubos. A forma de apresentação dos mais variados tipos de crimes nos principais veículos de comunicação do Estado foi o objeto do projeto de pesquisa Mídia e Violência, as narrativas midiáticas da Amazônia Paraense. Realizado de 2012 a 2015, o primeiro estudo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará sobre o assunto teve por finalidade repensar o papel do jornalismo de caráter policial. Mais do que refletir, é criar uma linguagem alternativa com compromisso social, fazendo com que as pessoas tenham orientações e informações, em detrimento de um jornalismo hoje que a gente percebe que objetiva o sensacionalismo, a banalização e um desrespeito aos direitos humanos, né? Um jornal que é feito para vender e não discutir esse problema que é a violência dentro da sociedade. A pesquisa acadêmica promovida numa parceria entre a Universidade Federal do Pará e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, analisou jornais impressos, programas televisivos e mídias sociais em 3 etapas. Foram mais de 1.500 edições analisadas de O Liberal e Diário do Pará de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 na fase inicial. Detalhes importantes no estilo de fazer jornalístico policial de ambos chamaram a atenção dos participantes do projeto. Tiveram algumas diferenças, né? O Diário do Pará, que a gente percebeu nas nossas análises, que o Diário do Pará ele tem essa diferença de usar muitas imagens e as cores como recurso para chamar as pessoas e incutir essa cultura do medo. E o Liberal, ele conta com mais textos, apesar de ambos não informarem, ambos estão apenas só contando aquele fato, mas não puxando a reflexão. Mas o Diário do Pará, ele é mais chamativo nesse sentido de trabalhar com as cores e trabalhar com as imagens mais expostas. O Liberal não, o Liberal ele já conta com mais texto, ele conta com mais notas que não contam imagens, às vezes, algumas vezes. Mas ambos têm essa ideia de estar pautados nas suas orientações políticas. O jornal Amazônia também foi investigado pelos envolvidos na pesquisa. Todas as 365 edições do ano de 2013 foram analisadas uma a uma. No periódico, a forma de apresentar os corpos das vítimas foi o que mais alertou para as notícias sobre violência. Ao analisar, a gente entendeu que essa violência é um produto a vender e que possibilita também vender outro produto. E aí, na cobertura da Amazônia, a gente percebeu que a narrativa que a Amazônia faz sobre a violência centra sempre sobre o corpo do acusado. O corpo do acusado que a gente percebeu que é uma chave nessa narrativa. Sem o acusado, a narrativa de violência não sai. Então, esse corpo que a gente percebeu que esse corpo tem marca, que a gente falou marca de violência, que geralmente são sangue, balas, corpo sem vida no chão. Isso que não somente a característica do Amazônia, também a gente encontra no Diário do Pará, que usa também essa linguagem de sangue, de morte. E no Liberal, a gente pode perceber que, usando também o mesmo corpo do acusado, mas esse corpo não é geralmente marcado pelo sangue, mas marcado pelo julgamento, um acusado, um condenado. Então, a gente vai ver que nos 3, a narrativa se fundamenta no corpo. A segunda etapa do levantamento foi acompanhar os programas de TV denominados de caráter popular, como Balanço Geral Manhã e Balanço Geral Meio-Dia, Cidade Alerta e Balanço Geral Casos de Polícia da TV Record Belém. Os telejornalísticos da TV RBA, Rota Cidadã, Metendo Bronca, Cidade contra o Crime e Brasil Urgente Pará também tiveram um conteúdo analisado. No foco das câmeras, um personagem tem papel fundamental. A gente encontra muitas distinções e muitas semelhanças também. Dessas, eu acho que a figura do apresentador é a que aparece bem mais, porque ele acaba sendo um próprio personagem daquilo que ele está montando. É ele quem fala, é ele quem comenta e é ele que ratifica o que aconteceu na reportagem, precisa do comentário dele, o que acaba sendo muito importante nesses programas, que é o comentário do apresentador. Eles não trabalham muito com imagens violentas, mas a notícia está lá.
E eles falam muito sobre o tráfico de drogas e volta para o comentário do apresentador, que ele busca falar sobre a segurança pública, que é um comentário muito raso. Buscam cobrar das autoridades uma resposta para aquilo que está acontecendo, para a violência, mas não acabam discutindo de fato. Só o senso bem comum do que é violência são os comentários dos apresentadores. A terceira e última etapa da pesquisa foi identificar as manifestações sobre a violência nas mídias sociais na internet. 2 fatos marcantes, chacina em Belém, em novembro de 2014, e a queima de ônibus, em fevereiro de 2015, foram tomados como objeto de análise. A interação dos usuários nas mídias sociais com esses assuntos marcou a indagação final da pesquisa. Essas mídias, elas fornecem uma determinada experiência social. Então, essa experiência, ela adere ao cotidiano dos indivíduos. Então, as pessoas passam a conviver com as representações de uma cidade violenta, que a violência permeia esses espaços, mas ela não se faz presente da maneira como nós concebemos. E como já falei, do deslocamentos, esse deslocamento ele se torna a principal compreensão de um fenômeno, de uma série de problemáticas que estão associadas à violência, já que a violência é um fenômeno complexo, que envolve desigualdade e outras questões no contexto brasileiro. De todas as constatações, uma marcou os estudantes: a forma de trabalhar a notícia policial como um aspecto político, sem levar a sociedade a discutir de fato o problema da insegurança. A cara dessa violência ela é extremamente política, porque ela é tratada de acordo com a linha editorial de cada jornal. E a linha editorial de cada jornal defende cada político que financia esses veículos de comunicação. Então não é uma violência tratada que possa ajudar a sociedade, que possa ajudar até os próprios políticos a fazer políticas públicas que realmente ajudem. Um exemplo é quando você vê uma matéria de que um policial foi morto ou que um guarda municipal foi morto a tiros, a matéria ela acaba lá. Ela não consegue ter um fundamento melhor querendo discutir que tipo de policiais são colocados na rua, que tipo de sociedade, que tipo de políticas públicas são essas que possam defender essas duas pessoas, tanto o civil quanto o militar. E o jornal, os jornais, seja ele o impresso ou a TV, ele acaba apenas se baseando nisso, em uma violência que possa servir de dinheiro, que possa servir de audiência para os programas, não uma violência atrativa para aquelas pessoas que estão lendo, não aquela violência que vai te fazer pensar como cidadão. O jornalismo hoje, com as novas tecnologias, ele precisa se readaptar dentro dessa nova sociedade. Então, eu acho que a sociedade necessita de um jornalismo que tenha aprofundamento, que tenha conteúdo, que tenha responsabilidade social. Um jornalismo que vá ao encontro do interesse público. Então, ele tem que falar para as pessoas, tem que falar com as pessoas. E ele tem que falar dando informações com aprofundamento para que as pessoas sejam capazes de ter uma opinião sobre o que está acontecendo dentro da sociedade. Antes de estabelecer uma cultura do medo, a mídia tem o compromisso de contribuir com informações de qualidade. O projeto Mídia e Violência integra, assim, um conjunto de ações entre universidade e sociedade. O objetivo? Combater a violência pela violência nas matérias e nas imagens, na luta pela produção de fatos que levem em consideração o respeito ao outro.